Olá, meu nome é Marcos Rodrigues. Neste momento, antes de começar esta reflexão, eu quero pedir algo simples para você que está me ouvindo. Se essa mensagem tocar o seu coração, curta, deixe seu comentário e compartilhe. Talvez esta palavra também alcance alguém que está precisando de direção, de paz ou de um novo começo na vida. Neste momento, eu quero falar com você sobre algo muito profundo, mas ao mesmo tempo muito simples de entender. Muitas vezes nós caminhamos pela vida como se tivéssemos um mapa completo nas mãos. Achamos que sabemos para onde estamos indo. Achamos que entendemos tudo. Mas basta chegar um momento de tristeza, um momento de orgulho ou até mesmo um momento de cansaço. E é como se o mapa caísse das nossas mãos. E quando isso acontece, muitas pessoas começam a se afastar de Deus sem perceber. O pecado nem sempre começa com algo grande. Muitas vezes, ele começa com um pequeno passo para longe da fonte de água viva. Imagine uma pessoa com sede andando no deserto. No começo, ela está perto de um rio. A água está ali, limpa, fresca, pronta para matar a sede. Mas se essa pessoa começa a caminhar para longe do rio, pouco a pouco a sede começa a aparecer, o calor aumenta, o corpo enfraquece. E sabe o que é mais triste? O rio continuava no mesmo lugar. Foi a pessoa que se afastou. Assim acontece quando o coração começa a desprezar a palavra de Deus, ou quando a pessoa começa a duvidar daquilo que Deus falou. Entre muitos pecados que afastam o ser humano de Deus, existe o que é muito silencioso. É a incredulidade. É quando o coração começa a pensar assim: será que Deus sabe mesmo o que é melhor? Será que isso que está escrito na Bíblia é verdade? Talvez eu saiba viver melhor do que Deus ensina. Quando isso acontece, o eu começa a crescer e a voz de Deus começa a ficar cada vez mais distante. Mas a Bíblia nos mostra uma história muito humana sobre isso. A história de um discípulo chamado Tomé. Essa passagem está registrada no Evangelho de João, quando fala sobre um momento em que Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição. Tomé era um dos 12 discípulos. Ele caminhou com Jesus, ele viu milagres, ele ouviu ensinamentos sobre o amor, sobre o perdão e sobre a vida eterna. Mas quando Jesus morreu, o coração de Tomé ficou cheio de tristeza e confusão. Os outros discípulos começaram a dizer: nós vimos o Senhor, ele ressuscitou. Mas Tomé respondeu de uma forma muito firme. Ele disse que só acreditaria se visse com os próprios olhos. Ele disse que só acreditaria se pudesse tocar nas marcas dos cravos. Perceba algo importante aqui: Tomé não era uma pessoa má. Ele apenas deixou que a dúvida tomasse conta do coração dele. E muitas pessoas hoje vivem assim. Elas dizem: se Deus fizer um milagre agora, eu acredito. Se Deus aparecer diante de mim, eu acredito. Mas a fé verdadeira não nasce apenas do que os olhos veem. A fé nasce da confiança no que Deus diz. Eu gosto de imaginar essa situação como uma pequena parábola. Pense em uma criança pequena caminhando com o pai durante a noite. Está escuro. A estrada não é fácil de enxergar. A criança pode dizer: pai, eu não estou vendo o caminho. Mas o pai responde: segure minha mão, eu conheço o caminho. A fé é exatamente isso. É segurar a mão de Deus, mesmo quando nossos olhos não conseguem ver tudo. Voltando à história, algum dia depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos.
Dessa vez, Tomé estava presente. Jesus olhou para ele com amor. Não foi com raiva, não foi com acusação, foi com compaixão. Então Jesus disse para Tomé se aproximar e tocar nas feridas. E naquele momento, o coração de Tomé mudou. Ele olhou para Jesus e declarou algo muito poderoso: meu Senhor e meu Deus. Então Jesus disse uma frase que ecoa até hoje: felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Essa história nos ensina algo muito importante. Quando desprezamos a palavra de Deus, nosso coração começa a ficar como uma terra seca. E em terra seca, nenhuma semente cresce. Mas quando voltamos a ouvir a voz de Deus, quando abrimos novamente a palavra, quando decidimos confiar, algo começa a mudar dentro de nós. A fé volta a nascer, a esperança volta a crescer e a comunhão com Deus é restaurada. Talvez hoje exista alguém me ouvindo neste momento que está vivendo exatamente assim. Talvez você tenha se afastado da palavra. Talvez a dúvida tenha ocupado espaço no seu coração. Mas saiba de uma coisa muito simples e muito bonita. Jesus não abandonou Tomé. E ele também não abandona você. Ele continua se aproximando de cada coração que está disposto a ouvir. Ele continua chamando as pessoas para voltarem para perto. Essa história aqui quer nos ensinar algo muito preciso. Que a fé não nasce apenas do que vemos. Ela nasce da confiança em Deus. E que mesmo quando alguém duvida, Deus ainda oferece uma nova chance para acreditar. Quando deixamos a incredulidade para trás e voltamos a confiar, começamos a colher algo muito especial: paz, direção, esperança. Porque a colheita de uma vida com Deus começa exatamente no momento em que o coração decide novamente dizer: Senhor, eu confio em Ti. Que essa palavra fortaleça sua fé e que seu coração nunca se afaste da presença de Deus. Amém.